Livro Primeiro o Escudo, depois o Buquê, de Lenara Padilha. Capítulo 12. Segundo a palavra, temos sim a responsabilidade de edificar o nosso próximo. Por esse motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Atos 24:16. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Romanos 15, do 1 ao 2. Claro que não podemos nos culpar se algum homem mal intencionado agir de forma leviana em relação à nossa imagem. E isso pode acontecer com qualquer mulher, esteja ela vestida de biquíni ou de burca, visto que até crianças são vítimas diariamente de assédio sexual e algumas chegam a sofrer abuso físico. De fato, isso é lamentável. Eu não estou, de forma alguma, querendo defender pessoas que agem dessa forma. Mas a Bíblia é clara sobre como devemos nos comportar em relação aos nossos irmãos. Antes de continuar, te peço que se inscreva nesse canal se você não for inscrito, deixe o seu like e um comentário para me ajudar. Vamos lá? Como já disse, a palavra nos coloca no lugar de responsabilidade pelo outro, não como peso ou culpa, e sim pelo fato de sermos membros de um mesmo corpo. É óbvio que a nossa mão não deve estar de dedos cruzados, torcendo para que o nosso pé tropece e ralemos o joelho no chão. Da mesma forma, não é inteligente quando provocamos a queda de um irmão, membro do mesmo corpo, porque consequentemente também seremos prejudicadas. Nosso irmão na fé crê no mesmo que nós, luta contra o pecado da mesma forma que lutamos. E ele também é membro do corpo de Cristo, assim como nós. A partir dessa perspectiva, devemos sim cuidar para não ser pedra de tropeço para ele também, seja casado, solteiro, adolescente, idoso, pastor ou ministro de louvor. Não é sobre quão forte esse membro deveria ser para suportar este peso. É sobre o que nós, membros conscientes, podemos fazer para facilitar o desenvolvimento desse outro membro, pelo qual zelamos como a nós mesmos. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é como comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também que são para a edificação mútua. Romanos 14, do 16 ao 19. Nesse trecho da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo exorta a igreja acerca de discussões tolas sobre divergências que não eram essenciais para o reino, por exemplo, como a comida. Alguns criam que podiam comer de tudo e outros acreditavam que tinham que comer apenas vegetais. Mas Paulo vai bem além do conselho raso de cada um com seus problemas. Ele chama cada indivíduo da igreja à responsabilidade de manter a paz. A fé que você tem, guarda para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que prova. Romanos 14, 22. Podemos até não nos condenar a respeito de determinados comportamentos ou linha de raciocínio, mas o essencial não é a nossa opinião. Sei que posso levar pedradas ao afirmar isso em plena era digital, quando diariamente levanta-se um culto à liberdade de expressão e defende tanto a legitimidade de uma boa e velha opinião. Afinal, mesmo que ninguém tenha pedido a nossa opinião, o Facebook insiste em perguntar: no que você está pensando hoje? Mas a questão aqui é: o que é mais importante no reino? A opinião de um ou a paz uns com os outros? Observe bem que eu não disse todos concordando com tudo, e sim paz uns com os outros. É um convite a abandonarmos o egocentrismo. A Bíblia não determina que busquemos a aprovação dos homens, e sim que sejamos instrumentos de promoção de tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Assim, dessa forma, seremos agradáveis a Deus e aprovadas pelos homens. Aqui, a aprovação dos homens está longe de ser um objetivo, é uma consequência. No que depender de vocês, façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. A paz não surge a partir de um grupo de pessoas que só têm afinidades.
Ela começa a nascer quando uma pessoa encontra um bom motivo para ver a outra. Escolher calar uma diferença e silenciar uma opinião para que um outro irmão não tropece. Estamos falando de zelo, atitudes que também externam o amor sacrificial que aprendemos de Jesus. No que depender de vocês, façam tudo possível para viver em paz com todas as pessoas. Já ouviu aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Se pensássemos mais no reino e menos nos nossos interesses, evitaríamos muitos problemas que a igreja enfrenta hoje. Às vezes, o que nos separa não é uma doutrina, muito menos uma falha na comunicação. É falta de humildade para diminuir um pouquinho o volume do nosso achismo, onde deveríamos nos empenhar mais em propagar a palavra da verdade do que em erguer as bandeiras das causas próprias pelas quais protestamos. Afinal, o que foi mesmo que Jesus veio nos ensinar? Será que é isso que estamos vivendo? Quantas pessoas hoje têm envergonhado o nome de Jesus quando, ao se denominarem discípulos dele, uma vez de amarem uns aos outros, atacam-se uns aos outros? E esse ataque acontece em nome de qualquer coisa, menos do interesse em manter o reino em amor e consequente crescimento. O que deve permanecer, no final, me desculpe, mas não é a nossa opinião. E sim, o amor que cresce e, à medida que cresce, gera paz uns com os outros. Amar dessa forma é para os maduros. Esse amor não deve ser apenas conquistado, ele tem de ser mantido. Quem busca essa maturidade em Deus precisa aprender a discernir os momentos em que usa a opinião para poder ficar em segundo plano. O primeiro é o desenvolvimento da fé de um irmão, que pode não ser maduro quanto você, mas não é menos importante para Deus no reino. Esse não é um chamado para sermos passivas e concordar com tudo. Trata-se do discernimento relatado em Eclesiastes 8:5, que diz: o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Sempre que quiser falar algo para alguém e se sentir insegura, pergunte-se ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual o tempo certo de eu fazer ou falar isso? Espírito Santo, qual o modo certo de eu fazer e falar aquilo? São atitudes preventivas, como essas, que vai demonstrar o cuidado com o corpo de Cristo e, consequentemente, refletir temor ao Senhor. Quando alcançamos esse nível de entendimento, conseguimos usar nossas palavras para repreender alguém em amor, quando for necessário. A palavra diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27:5. A repreensão que machuca, mas que visa a cura, tem a sua origem no amor. Quando busco em Deus sabedoria para corrigir firmemente a um amigo com quem eu me importo, e a motivação é o amor, está ok. A repreensão nascida do amor e praticada de forma oportuna e no momento apropriado edifica as pessoas tanto quanto as palavras de incentivo e de encorajamento. No entanto, quando a motivação é discutir para ter o prazer de vencer em argumentos, diminuir ou humilhar o outro, isso não passa no filtro de amor. Silencie. Um caminho ainda mais excelente. Quero encorajá-la a buscar o que é melhor para todos, em vez de procurar o que é bom para você. Fique com o que é maior e mais importante, aquilo que permanece no fim das contas, que é o amor. Falando em melhor, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. O Senhor nos chama a fugir do óbvio. Se todos estão seguindo por um caminho, ele nos convida a um caminho ainda mais excelente. Logo depois desse versículo de 1 Coríntios, a Bíblia começa um capítulo que, ao meu ver, é ainda mais romântico do que todo o livro de Cantares de Salomão. Porque ela fala do verdadeiro amor que Cristo demonstrou por nós. Como já falamos, somos parte de um corpo e precisamos nos empenhar para manter paz e promover edificação mútua. O único terreno aonde esse crescimento acontece é o amor. E isso pode custar a renúncia de uma atitude que para você não tem problema, porque estou insistindo tanto em cogitar dizer não a si mesma. Será que é porque não somos importantes? Muito pelo contrário. Acredito que a razão do conselho bíblico no texto de Romanos 14 é justamente sobre afirmar o valor de cada um como indivíduo que, com suas diferenças, apresentará algumas opiniões opostas.
Mas nem por isso deixará de lado o principal: congregar, amar uns aos outros, crescer juntos e, claro, cuidar para que aquela diferença não seja pedra de tropeço para o irmão. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:24. Se o negar a si mesma não lhe agrada, mas você quer seguir a Jesus mesmo assim, sinto te informar que você não vai dar certo. Quando Jesus a chama para segui-lo, significa que você é única e especial. E a sua opinião para ele conta sim, pois seu intelecto e o seu temperamento foram colocados em você pelo próprio Deus e de propósito. No entanto, depois da decisão de seguir Jesus, o primeiro passo é aprender a negar a si mesmo, dizendo não às atitudes instintivas da sua carne. O relacionamento com Cristo é transformador e, sem dúvida, vai mudar muito dos nossos pensamentos e as nossas opiniões. Mas essa metanoia só acontecerá à medida que nos humilharmos e reconhecermos que não somos donos da verdade. Nem tudo o que sentimos, nem tudo é o que pensamos. Considerando que usar determinado tipo de roupa, falar certo tipo de palavreado, não tem problema nenhum, estamos ignorando a importância que a palavra dá à edificação mútua enquanto corpo de Cristo. Os discípulos de Jesus que vemos na Bíblia foram chamados como estavam, porém não permaneceram dessa forma. Cada um deles, do mais tranquilo ao mais sanguíneo, teve o temperamento tocado e transformado simplesmente porque se relacionava com Jesus diariamente. O discipulado com Cristo faz isso, transforma quem somos. Mas tomemos cuidado, não podemos pensar que somente depois de ser transformada é que devemos entrar nesse discipulado. Não. Você quer seguir a Jesus? Então, o chamado vale para hoje. Negue-se a si mesma, tome a sua cruz e o siga. A transformação nos seguirá no caminho e nos alcançará, assim como a bondade e a fidelidade do Senhor. Esses atributos divinos só perseguem os que estão em movimento. Negue-se a si mesma, tome a sua cruz e o siga, dia após dia. Continue a segui-lo. Ele está em movimento. Como somos tão especiais, a sabedoria do Pai nos toma pelas mãos com toda a singeleza e nos diz: Você está indo bem, filha, mas deixe que eu lhe mostre um caminho ainda mais excelente. Então, é aberta diante de nós uma janela de possibilidades incríveis que nunca tínhamos imaginado. A sabedoria não nos mostra apenas o que fazer, ela também nos mostra como fazer. É isso que a sabedoria de Deus faz conosco e por nós. Muitas meninas acreditam que não tem problema usar roupa curta e justa no dia a dia. Eu já ouvi alguém dizer: se eu sou magra e bonita, o que eu posso fazer? Usar roupa larga como se fosse vergonhoso ser bonita? Elas não veem nada demais em postar em suas redes sociais uma foto na qual 30% é seu belo sorriso e os outros 70% são seus seios. Afinal, qual é o problema se eles estão metade cobertos e a legenda da foto é um versículo de gratidão a Deus? Será mesmo que a intenção era agradecer ao Senhor por essa exibição? Chega a ser engraçado. Já ouvi também a frase: o corpo é meu, faça o que quiser. Ops. A pessoa de quem ouvi isso certamente não foi apresentada a 1 Coríntios 6,19. Vosso corpo é templo do Espírito Santo, não sois de vós mesmos. Também não deve ter ouvido falar que a deliciosa sensação de pertencer a alguém não começa quando nos casamos. A mulher de Provérbios 31 nos ensina, dentre muitas coisas, como é admirável fazer o bem para o nosso marido, mesmo quando ainda não somos casadas. Sabemos que o nosso corpo é do nosso marido. Imagine como ele será prejudicado pelo fato de nossas roupas e comportamentos exibirem, para quem quiser ver, aquilo que de forma tão preciosa Deus havia planejado para ser admirado apenas por seus olhos. Tesouro se guarda. Joias são para momentos especiais. Que o Senhor nos ajude a seguir a Jesus por esse caminho estreito, mas cuja recompensa são ainda mais excelentes. Capítulo 13. Ela tem dono. É normal passar por dias em que queremos ser elogiadas. Quem nunca olhou para o espelho um belo dia e pensou: Nossa, eu estou bonita hoje. E começou uma sessão de fotos, fazendo caras e bocas. Essa sensação de fotos sempre é coroada com uma foto preferida. De 20 fotos, você gosta de 3, mas uma é a queridinha. A seguir, você edita essa foto, coloca um filtro que a favorece e posta em sua rede social, com alguma legenda qualquer, que vai de uma frase de reflexão a uma hashtag comemorando o clima, o dia da semana, contagens regressivas, trechos de músicas, emojis e etc.
Depois disso, você se desloga da rede social e continua o seu dia focada no trabalho e nos afazeres, sem nem se preocupar com a repercussão daquela foto, certo? Não, errado. Na verdade, você fica esperando os likes, os comentários das amigas, elogiando o cabelo, a maquiagem, a pele. A cada 10 minutos, atualiza e vê quem curtiu. E se aquele rapaz da igreja curtiu, você guarda aquele like no coração e o alimenta até a próxima vez que o encontrar pessoalmente, quando a sua autoestima estiver lá em cima. Afinal, ele curtiu sua foto, então deve me achar gata. Que abracinho gostoso no ego, não é mesmo? O like de Deus. Sejamos sinceras, é claro que postamos esse tipo de foto esperando um joinha daquele cara com quem trocamos olhares. No entanto, vejamos em que esfera a Bíblia nos diz para arrancar elogios. Já vimos como Deus nos aprecia e como nos tornamos belas para Ele. Agora, espero lhe mostrar por qual motivo devemos ser elogiadas pelas pessoas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Simples. Nosso temor ao Senhor, expresso no nosso comportamento e nas nossas obras, devem ser elogiadas pelas pessoas. De forma nenhuma, isso significa que se algum dia um rapaz elogiar o nosso cabelo, por exemplo, estaremos caminhando errado, porque ele deveria elogiar nosso temor ao Senhor. Não é disso que estou falando. Mais uma vez, me refiro ao que é prioridade, o que devemos perseguir. Todos os outros elogios não recebemos por causa da nossa bela aparência. É um bônus. Deixamos que ele massageie nossa autoestima. Não é pecado isso. Mas temos que ter cuidado para não correr atrás disso loucamente, como se nosso dia dependesse da aceitação dos outros para ser um bom dia. Ok, isso não é tão importante quanto a opinião de Deus a nosso respeito. Recapitulando, essas são as razões pelas quais devemos nos tornar belas. Primeiro, por intermédio do nosso espírito, que deve ser manso e tranquilo, e isso nos levará a ser mais parecidas com Jesus e a fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. 2. Através do nosso temor ao Senhor, que será expresso em suas obras e ajudará a estabelecer nosso testemunho, tornando-nos belas para as pessoas. E por último, e não menos importante, Deus diz que devemos ser belas para o nosso marido, identificando a carência. Uma cena típica da minha adolescência era assistir um filme romântico. Eu chorava emocionada e terminava com o coração triste, porque lá no fundo eu queria muito ser a menina do filme, que tinha carinha tão legal e tão bonita aos seus pés e que fazia tudo por ela. Ou simplesmente ter alguém a quem ligar no fim do dia e andar de mãos dadas nos dias frios. Aliás, dias frios costumam trazer uma dose extra de carência, não é? O problema da nossa carência é quando ela nos emburrece. Ela nos faz esquecer de verdades elementares da nossa essência e passa a nos manipular. Começando pela área de maior vulnerabilidade, que é as nossas emoções. Nos homens, a carência pode começar no físico, mas em nós, mulheres, o berço da carência é o coração. Levadas pela carência, muitas meninas negociam princípios importantíssimos, como a de glorificar a Deus com o seu corpo e de se guardar o coração. Acredito que o alinhamento desses dois princípios na nossa vida, enquanto solteiras, é uma chave poderosa para lugares de descansos em Deus. Se glorificamos a Deus com o nosso corpo enquanto solteiras, estamos dizendo: eu não pertenço a mim mesma, eu sou dele. Meu corpo faz, se comporta, se mostra de forma como ele me orienta. Depois de casada, segundo Coríntios 7:4, o meu corpo, apesar de continuar sob o senhorio de Deus, será do meu esposo. Anteriormente, nós falamos sobre vestirmos-nos com modéstia e da importância de as pessoas olharem para nós e não verem apenas um pedaço de carne sendo exposto para atrair atenção. Além do que já expomos, há mais um bom motivo para zelar pela nossa imagem. O nosso corpo é templo de Deus, somos a casa dele. A casa onde o Senhor habita somos nós. Jesus é Emanuel, não porque veio à terra, e sim porque fez de nós um lugar de habitação para si. Imaginemos a fachada de uma bela residência, como a de filmes, que quando vemos pessoalmente, nos pegamos suspirando. Passamos na frente devagar, imaginando como deve ser por dentro. Se por fora é tão linda, quem mora aí? O jardim é deslumbrante, os vidros das janelas impecavelmente limpos, brilhando, como que desperte a admiração de quem passa. Sabe-se que para entrar na casa será necessário conhecer o dono e ser autorizado por ele. Não é qualquer um que pode entrar quando quiser.
Definitivamente não é a casa da mãe Joana. Ao passar por nós, que somos casa de Deus, será esta a sensação que as pessoas experimentam? Será que a nossa aparência e comportamento fazem as pessoas indagarem quem será o dono desta bela casa? Ou somos uma casa sem portão, sem jardim, sem cuidado, com as portas abertas, e que qualquer pessoa consegue adentrar, mesmo assim ninguém quer? Quando um rapaz nos observa, ele deve pensar consigo mesmo: ela tem dono. Transportamos a presença de Deus, somos dele. O recado para esse menino é: pode admirar, querido, mas é só isso que você vai ver, a fachada. Para ver mais, tem que pegar o acesso com o dono da casa. E ele só vai entregar a uma pessoa. Antes de ter alguém para chamar de nosso, temos de procurar ser essa bela casa que tem dono. Há outra coisa que não é legal expor demais, que é o coração. Eu já expus demais o meu coração e aprendi a lição e quero compartilhar. Eu havia passado parte da minha adolescência sendo um patinho feio. Então, emagreci com aquela famosa última esticada, que experimentamos nessa fase. E em pouco tempo, passei de patinho feio a interessante. Uma cinturinha apareceu, o cabelo começou a andar mais solto, os óculos foram trocados por lente de contato e plim, comecei a usar maquiagem. Apareci como uma menina que foi feinha por anos, adquiriu o dom de ser legal. Eu era amigona de todo mundo e de alguns meninos populares também. É claro, eu tinha minhas amigas inseparáveis. Poucas, mas tinha. Só que possuía muitos amigos meninos. Alguns eram amigos mesmos, sem nenhum interesse, sem nenhuma chance de darem nada, de ambas as partes. Eu costumava dizer que mulher era muito chata, que andar com meninos era mais legal, pois eles não ficavam implicando por coisa boba. Como as mulheres nem tinham a tendência de disputa. No entanto, alguns amigos, depois que minha versão mais bonita aflorou, começaram a mostrar um tipo de interesse a mais. Então, descobri um jogo viciante. Defraudação. Um jogo nada inocente. Começava de forma sutil. Eu me sentia melhor ao perceber o interesse de alguns amigos em relação aos meus problemas. Eu gostava da atenção que eles me dedicavam. E para ter isso, a moeda de troca era a minha atenção. Sem deixar claro meu sentimento, mas sempre expondo toda a minha inteligência e como eu era interessante. Quando me dava conta, eu estava calculando até os meus sumiços e esnobadas. Eu era boa nesse jogo. No fundo, queria que os meninos me desejassem, se apaixonassem por mim, ficassem correndo atrás e me mandando mensagem. Era tudo o que eu fazia, bem para minha carne. E ao mesmo tempo, um jogo tão seguro para minha reputação. Como assim seguro? Não havia nada escancarado, o menino não teria provas claras de que eu estava defraudando. Para todos os efeitos, a gente era amigo. Aonde está escrito na Bíblia que isso é errado? Melhor ainda, com pouca ou nenhuma proximidade física, para não correr o risco de pecar. Mal sabia eu que o pecado já estava rolando. Na minha cabeça, eu sempre saía de inocente no final. Oh, você estava gostando de mim? Puxa, que pena. Eu gosto de você só como amigo. Era muito fácil me pegar entrando em um jogo atrás do outro, em um ciclo vicioso. Defraudação é a porta para a famosa friendzone. As razões para se desfrutar alguém são várias, mas a minha razão inconsciente era preencher o meu vazio de aceitação. Eu passara parte da adolescência sendo feia, e quando finalmente recebia olhares de aprovação, passei a não medir esforços para manter esses olhares, e, se possível, atrair mais. Hoje, envergonhada, assumo que me orgulhava da minha imagem de print queen. No finado MSN, o programa de conversas online, como se fosse um WhatsApp, mas só funcionava no computador, onde em duas conversas diversas com dois rapazes diferentes, o assunto era o mesmo, eles se declarando apaixonados por mim. Depois, quando caiu a minha ficha do quão ridículo isso era, eu passei a analisar a minha parcela de culpa em tudo isso. Era eu quem deixava aqueles meninos se aproximarem e alimentava alguma esperança neles. Andei repetindo alguns comportamentos errados ao longo daqueles intensos anos da adolescência. Falei em excesso, fui muito íntima de gente demais, não vigiei em algumas amizades, dando a entender àqueles rapazes que um dia poderíamos ser mais que amigos. Eu me arrependi e passei a ter mais cautela com quem se aproximava. Eu precisava andar na luz, deixando todas as minhas intenções às claras.
Ficamos inventando desculpas do tipo, mas quando eu fiz ou falei tal coisa daquela forma, eu não quis dizer que estava afim. Mas no fundo, sabemos o efeito de olhares prolongados. Entendemos o que um abracinho mais demorado pode causar. Sabemos que um beijo no rosto pode ser inocente, mas se não quisermos que seja, não será. E talvez ninguém ao redor perceba, só você e a pessoa com quem você está jogando. É preciso honestidade. Deus nos vê e não é só o nosso exterior que ele enxerga. Jeremias 17:10 diz: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ele conhece intenções, conhece o que estamos pensando. Nada fica oculto a ele. Nunca me esqueci de uma oração que fiz em meu quarto, pedindo a Deus para santificar os meus pensamentos. E ter a consciência de que ele via até o que eu pensava me trouxe um enorme senso de temor. Eu só conseguia clamar por perdão e por misericórdia. É inacreditável saber que ele conhece tudo o que eu penso e ainda assim ele me ama. Uma vontade que desde então só cresce em mim é: quero que o Senhor se agrade até dos meus pensamentos e sigo em busca de alcançar isso cada vez com mais frequência. Você já ouviu algum conselho furado do tipo: dê uma chance, vai que você começa a gostar dele no processo? O problema não está em conhecer melhor a pessoa, para ver se gosta, e sim em forçar um romance que ainda não é nada. Já vi muitas amigas minhas começar e terminar namoros porque quiseram conhecer melhor, e o resultado foi uma tremenda perda de tempo. Atrasaram muitos planos de Deus para suas vidas. Primeiro, porque precisaram dedicar tempo e atenção a um relacionamento que tinha status de importância, mas que em seu coração era apenas um vamos ver no que vai dar. Segundo, porque depois que o namoro terminava, ficavam ocupadas demais, por tempo demais, resolvendo uma ferida na alma. Elas tinham que tratar problemas emocionais causados por um relacionamento que Deus nem sequer aprovou que começasse. Não vou nem mencionar os casos em que, para resolver esses problemas emocionais do fim de um namoro impensado, algumas entravam em outra relação impensada. Não, isso nunca vai funcionar. Isso é como jogar gasolina em um incêndio. Mas então, como conhecer melhor alguém para ver se é de Deus para mim? No ambiente da amizade. Não há nada demais em aceitar o convite de um rapaz para tomar um café em um lugar público, depois da aula ou depois do expediente. Também não é errado se ele deixar claro que está de olho em você para algo mais. Se algum rapaz for franco com você, em plena geração de homens frouxos que nos rodeiam, é para glorificar de pé. O perigo mora sempre na falta de clareza. Os jogos de defraudação começam nas entrelinhas da conquista, quando tudo, absolutamente tudo, fica mal explicado. Tipo, acho que ele gosta de mim por causa disso e disso. Mas ele também pode não gostar. Ele também fala isso para tal pessoa. Tenho dúvidas nessa e nessa situação. Se começar assim, sem clareza de propósito, saia fora. Porque quem não age nas claras é menino. Homem não faz isso. Você quer se casar com um menino ou com um homem? Quando aparecer um homem de verdade, você saberá identificar, porque ele lhe passará segurança e não incerteza. E quando eu me refiro a conhecer alguém melhor num ambiente de amizade, quero dizer que não precisamos nos precipitar nem romantizar achismos. Assim, encontraremos alguém interessante. Temos de dar um passo para trás e observar. Nossa carne vai dizer para darmos um passo à frente e deixar rolar, sendo guiadas pelas emoções. Mas não podemos obedecer-lhes, pois somos guiadas pelo Espírito. Dar um passo atrás é uma atitude de cautela. Observe se esse rapaz, como ele é em grupo, como ele trata os pais, como ele estuda, como ele trabalha. Você já sabe o que ele quer da vida? Quais são os assuntos da rodinha que ele sempre está? Qual a idade mental dos amigos dele? Converse com a liderança e peça a opinião deles sobre essa pessoa, pois eles podem ajudar a analisar friamente, sem nenhum sentimento envolvido. Um indicador infalível de maturidade espiritual é os frutos. Considerar a opinião de pessoas de fora é muito importante, em especial a de pessoas casadas e mais velhas, que tenham mais experiências. Elas já passaram por situações que treinaram seu faro e podem enxergar detalhes que você, emocionalmente envolvida, jamais perceberia. Vamos supor que essa pessoa passa por todos os filtros que são importantes para você. E aí, vamos deixar claro o interesse. Não, calma. Primeiro, tomar a iniciativa não é o seu papel. E outra, será que é o tempo? Resumindo, a coisa certa, na hora errada, é a coisa errada.
Se for tempo, Deus fará as coisas acontecer. Vai nos direcionar sobre o que devemos fazer. Mas esperemos o rapaz tomar a iniciativa. Esse será mais um sinal de hombridade e intencionalidade. Não baixe seus padrões. Deus está chamando a nossa geração a ser mais consequente e intencional. A cultura do deixa rolar não é a cultura do céu. Os princípios que nós, filhas de Deus, deveríamos lutar para estabelecer nesta terra são princípios que se encontram na palavra e não na boca de influencers que não garantem nada além de uma vida fake e editada. Muitas pessoas me dizem que eu escolhi demais. Talvez você deva ter ouvido isso também. Mas a questão é, você tem um padrão bíblico de escolha para decidir com quem quer casar? O seu escolher demais é bíblico? Então pronto, você não está escolhendo demais, e sim sendo fiel àquilo que crê. O diabo quer que baixemos nosso padrão de escolha baseado na nossa carência, ou na escassez de homens admiráveis. Tipo, se não tenho o que eu mereço, vai você mesmo. Eu não acredito nisso. Experimentei a provisão exata de Deus para o anseio do meu coração. E a incentivo a crer que o mesmo pode acontecer com qualquer uma que espera no Senhor. Deus conhece o que queremos em um homem, e mais do que isso, sabe do que precisamos. Então, se o nosso coração estiver focado em agradá-lo em primeiro lugar, ele se encarregará de tudo no tempo certo. Capítulo 14. Meu primeiro amor. Nesse ponto, eu ainda não tinha todas as respostas, mas o meu coração estava cheio. Finalmente, não me sentia incompleta, apesar de continuar solteira. Eu me sentia completa porque havia encontrado a fonte e estava bebendo dela diariamente. Ainda frequentava, sim, muitos problemas. Conflitos internos, problemas familiares, financeiros, limitações com as quais eu não conseguia romper facilmente, perguntas que Deus não me respondia, mas a questão era, eu estava querendo mais a Deus do que as soluções. Lembro-me dessa fase como meu primeiro amor. Antes disso, quando eu errava, caindo em algum pecado que já estava quase conseguindo vencer, eu me sentia um lixo. Depois desse tempo, todas as vezes que caí, podia ouvir a voz do Espírito Santo me lembrando: você não é um lixo, nem vai para o lixo. Você vai ao oleiro. Sabendo quem somos, aconteça o que acontecer, nosso destino é sempre Ele. Se o fim for Cristo, os dias maus da nossa caminhada só vão contribuir para o nosso bem. Seremos encontradas, mas não por estarmos disponíveis ou porque é a nossa vez na fila. Seremos encontradas porque estaremos escondidas no coração do Pai, no centro da vontade de Deus. Ele mesmo vai nos mostrar ao nosso esposo. Certo dia, quando éramos noivos, lembro-me de que o Rafa me disse: sabe, por que não vou brincar com você? Porque se eu a ferir, não terei que dar satisfação ao meu pai e aos meus irmãos. Eu terei de prestar contas a Deus. Você tem um selo de pertencimento que atesta sua origem, identidade e valor. Ao permitir que seu futuro esposo a encontre, Deus transmitirá a ele todo o temor que se tem ao encontrar um tesouro. Que privilégio, mas que grande responsabilidade. Que alegria, mas que zelo ele deve ter. Antes de eu ser encontrada pelo meu futuro esposo, a maioria das minhas amigas já havia tido pelo menos um namorado, ou estava em um relacionamento. Mas algumas delas não são casadas até hoje. Colecionaram namorados e desilusões, marcas na alma que levaram tempo para se curar. Quem não espera, se atrasa. Quem escolhe não esperar em Deus, decide se atrasar para o melhor dele. Atrasar? Como assim? As consequências de não esperar atrasam a nossa vida. Mas como? Com traumas para resolver. Tomando soro no hospital das emoções. Envolvendo-nos, nos expondo e nos desgastando. Atrasa tudo porque desviar a rota para ir a este lugar de tratamento das feridas não se encontrava no plano inicial de Deus. Você, sendo ferida por escolher não esperar, nunca esteve nos planos. Ele vai ter que recalcular a rota agora, como num GPS, e vai demorar mais para você chegar no seu destino. Quem espera não se arrisca por qualquer motivo. Não se fere. Quem espera está correndo para frente no momento certo. Enquanto aquele que não espera está voltando para trás para consertar erros. Quem acredita que se Deus falou, ele vai cumprir, espera. Quem não acredita sai sem rumo, agindo impossivelmente do jeito que sempre quis. Deus não se assusta com o tempo. Ele não tem essa preocupação, pois é o Senhor do tempo. Podemos argumentar com ele dizendo que nosso relógio biológico está ficando comprometido. E, consequentemente, o nosso sonho de ser mãe, além do nosso sonho de casar, está fadado ao fracasso. Mas o relógio dele é outro. A nossa ansiedade, a nossa pressa, não gera nele nenhum tipo de compaixão. Mas, se nossa caminhada, sinceramente, expressar a intenção de conhecê-lo e agradá-lo, teremos o melhor do nosso Pai, e no perfeito tempo dele.
Mateus 6,27 diz: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao seu curso da vida? Capítulo 15. Reconstruindo ruínas. Testemunho do Rafael. Gostaria de contar com mais detalhes como eu e meu esposo nos conhecemos. Nos tornamos amigos, depois ficamos noivos e, enfim, casamos. Mas, para isso, antes eu vou permitir que ele mesmo conte a vocês como estava do lado de lá. Oi, pessoal, meu nome é Rafael. Eu me considero um homem feliz e realizado na minha vida conjugal. Mas não me acomodo. Quero sempre melhorar. No entanto, a maneira como estou hoje nem de brincadeira se compara à forma em que eu me encontrava no ano de 2008. Antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que o único motivo desse testemunho é engrandecer a Deus. A partir de ruínas, ele criou um lindo edifício, firme na rocha e novamente habitável. Naquela época, eu não imaginava que meus cacos serviriam para mais alguma coisa, além de me autoflagelar e me lembrar da minha incompetência. Nunca fui um adolescente que levava as meninas tão a sério quanto elas me levavam. Se eu nasci num lar cristão, sim. Se eu tinha ministério, sim. Mas eu brinquei com os sentimentos de muitas meninas. Semeava na carne mais do que no espírito, e o resultado disso era corações partidos pelo caminho. Não tinha intenção disso. Eu não começava nenhum namoro planejando causar mal a nenhuma das meninas. Mas isso acontecia devido à nossa imaturidade e falta de sabedoria na palavra. Graças a Deus pelo seu perdão e restauração na minha vida emocional. Em um dos meus namoros sérios, que chegou a ser noivado, Deus, em sua vontade permissiva, me fez parar. Essa busca desenfreada por preencher o vazio de aceitação dentro de mim, com namoros imaturos, não podia continuar. Deus puxou bruscamente o freio de minha mão nesse carro acelerado em que eu me encontrava. Ele fez isso por me amar. Você conhece alguém que tenha passado por um grave acidente de carro que poderia ter terminado em morte, mas apesar da perda total do veículo, escapou com vida? Qual é a sensação? De um grande livramento, não é? De alguma forma, eu me queixo das poucas escoriações sofridas nessa época, pois elas nem era para eu escapar vivo. Fiquei machucado. Não tinha como ser de outra forma. Mas agradeço a Deus porque aquele acidente no caminho que ocasionalmente fez o Senhor me frear era para eu morrer. Mas eu só me machuquei. Eu era missionário em tempo integral e servia em um grupo de teatro que rodava o Brasil ministrando em igrejas, levando a palavra. Nós testemunhávamos uma linda colheita de pessoas que se reconciliavam com Jesus através das mensagens transmitidas nas peças. E outras tantas o conheciam. Além disso, havia o projeto com órfãos e viúvas em Angola, que era e é sustentado com recursos que levantamos nas ministrações pelo Brasil. Eu não tinha mais casa, vivia na estrada, e eu amava isso. Em paralelo com isso, meu casamento marcado estava se aproximando, e me encontrava ansioso como todo noivo. Tudo estava correndo como planejado, mas comecei a perceber algo estranho. Tentem entender que eu estava estressado demais, o que é normal, alguns meses antes de casar. Somem isso à distância e minha rotina atípica. Minha então noiva estava na cidade dela, com seus afazeres normais e os de noiva. E eu na correria da estrada com o ministério. Para abreviar um fato que não pretendo detalhar, vou direto ao assunto. Faltando 5 meses para o casamento, descobri por ela que estava sendo traído. Isso foi Deus puxando o freio de um carro que estava a 100 por hora na direção que eu achava ser a certa. Planos frustrados, zilhões de coisas chatas para resolver, ruínas, escombros. Meu relacionamento com minha ex-noiva não era santo, e isso foi algo que tentei maquiar por muito tempo. Antes de Deus puxar esse freio, ele havia espalhado advertências pela estrada, avisos para reduzir a velocidade, alertas de que a rota estava errada. E eu os ignorei. Quem namora sabe do que eu estou falando. Um namoro que é bênção pode se transformar em maldição, quando a outra pessoa se torna primeiro lugar na sua vida. E sabe também da luta constante que é se manter puro. Como é necessário saber a hora de diminuir a velocidade de um carinho ou da intensidade de uma conversa. Avisos ignorados. Desobediência. Princípio de alguns metros. O que Deus fez? Puxou o freio. Foi um tempo muito sofrido. Vontade de desistir e tudo mais. Se você se colocar em meu lugar, poderá talvez entender um pouco do que senti. Sabia que Deus iria me curar, mas não acreditei, nem confiei na minha carne.
Por que digo isso? Porque somente eu e Deus sabemos o que passei nesse tempo. Então, estipulei com Deus, no meu calendário humano, um tempo só para ele me curar. E creio que o Senhor agendou também no calendário espiritual. Eu ficaria um ano só cuidando da minha vida com Deus, me fortificando nele, focado, coração fechado, fechado para balanço e aberto para a cura de Deus. Se qualquer menina interessante surgisse em minha vida, nesse tempo ela seria no máximo uma amiga. E isso ficaria bem claro. E ninguém, nem mesmo uma amizade inocente, roubaria o foco do meu coração de buscar a Deus intensamente. Bom, tínhamos um acordo. Antes de Deus fazer algo, precisamos assumir uma postura. Acredite, Ele é o maior interessado em restaurar essa área da nossa vida. Mas Deus precisa primeiro do nosso posicionamento. Então, um mês após o início desse propósito de um ano, Ele marcou comigo um dia em um lugar para me curar. Foi em Manaus, por intermédio da vida de uma irmã, da qual não me lembro nem o nome, mas que tem a minha eterna gratidão. Deus, através dela, despejou sobre todas as minhas feridas suas palavras poderosas de cura. E como um cego desesperado para ver de novo, eu me alegrei com a saliva do Mestre nos meus olhos. Pude ver novamente, ver um futuro, esperança, um horizonte. Muitos não acreditam, mas Deus pode curar feridas antigas num dia se Ele quiser. Basta encontrar fé. Eu experimentei disso, e naquele dia fui limpo de toda amargura, de tudo que ainda me prendia, de uma vez por todas, para a glória de Deus. Apesar da cura, a cicatriz ficou lá por dois motivos: para eu glorificar a Deus sempre que a visse e para que eu não machucasse ali novamente. Naturalmente, eu queria me proteger, vigiar dobrado nessa área. Meio que cuidado curativo, sabe? Recuperar-me da friada. Nesse ano de consagração, Deus começou sua reconstrução em mim, usando os escombros e ruínas que me cercavam. É aquele momento da vida em que o passado deixa de ser empecilho e passa a ser degrau. Eu estava em obras, e aquele que começara a boa obra na minha vida estava empenhado em terminar. Seus insondáveis caminhos escondiam uma agradável surpresa, e eu mal podia acreditar no que estava por vir. Capítulo 16. Despertando o amor. Eu sempre amei escrever, mas detesto falar ao telefone. Nessa época, em que eu estava prestes a conhecer meu marido, e os aparelhos celulares ainda eram cheios de botões, o botão referente a recusar ligações era o mais usado do que o botão de atender. Já o Rafa não gostava de escrever ou digitar. Não tinha paciência de ficar conversando com os dedos na internet. Mas nós nos aproximamos exatamente através destes meios que detestávamos: internet e telefone. Eu conhecia o Rafa de vista, sabia quem ele era. Em 2018, eu era uma jovem líder de um pequeno grupo de teatro da igreja. Buscando referências no meio cristão, eu descobri o Encontrar-te, um seminário de teatro cristão. A primeira edição foi em Campinas, São Paulo. Eu morava em Maringá e fui sozinho. Lá, conheci melhor os integrantes da CIA, da Arte Nice, em que era o responsável pelo evento. Rafael Padilha era um dos integrantes, que eu só conhecia de vista. Não me lembro do momento em que eu adicionei no meu Orkut. Só sei que um dia vi o perfil dele lá, como meu amigo. Em 2009, fui de novo ao Encontrar-te, e dessa vez em Ibiúna, São Paulo. Nesse ano, não fui sozinha, levei boa parte das meninas do meu grupo. E com elas foi bem mais divertido e gostoso, porque esses seminários é muito bom para conhecer pessoas do Brasil inteiro. Tenho amizades dessa época que preservo até hoje. Uma certa manhã, eu subia para almoçar com alguns amigos do módulo 2. O pessoal que estava no evento, já pelo segundo ano, e eu encontrei uma amiga que, apesar de ter conhecido lá, era da minha cidade. Como ela estava mais com um grupo de pessoas, e nesse grupo estava o Rafa. Papo vai, papo vem, alguém teve a brilhante ideia de tirar uma foto. E na bendita foto, eu saí bem do lado do Rafa. Para mim, ele era um rapaz do grupo de teatro famoso que as meninas tietavam. Para ele, eu era uma menina de Maringá, de quem ele ouvira falar na internet. O tempo passou, a foto foi para as redes sociais e, por causa dela, começamos a conversar na internet. Em agosto de 2009, aconteceu a primeira conversa no final do MSN. O propósito inicial da conversa era só agendar uma ministração da equipe dele na minha igreja, que na época não deu certo. Um mês depois, percebi que os nossos minutos de conversa se multiplicavam a cada dia. Já eram horas. Logo em seguida, a primeira ligação dele para mim. Eu quase tive um troço. Jesus me ajuda. Nós evoluímos de colegas para amigos, e isso está me deixando estranhamente animada.
As ligações eram quase diárias. Gostávamos de compartilhar as coisas bobas, as coisas sérias e nos sentíamos incrivelmente confortáveis um com o outro, mesmo tendo nos encontrado tão pouco ou quase nada. Uma pausa aqui. Não comentamos com ninguém sobre esse princípio de gostar. Só com Deus mesmo. Eu me lembro de ter começado a falar dele com uma amiga, um bom tempo depois. Por que essa é uma dica importante para você? Porque o começo de gostar é muito raso. E o nosso coração é por si só enganoso, fantasioso. Ele gosta de divulgar e aumentar o que ainda não é nada. Então, quando o relacionamento está nesse nível de amizade, querendo lá no fundo virar outra coisa, não é sábio sair contando para as amigas, apesar de ser tentador. É como colocar fermento em um bolo que não sabemos se tem açúcar na massa. Ele vai ao forno, cresce, cresce e no final das contas não pode ser doce. Eca, não é bom. Apesar de ser nova, eu já colecionava experiências não tão boas de meninos dos quais eu nem gostava tanto, mas que, por ter contado para meia dúzia de pessoas, aquilo começou a criar proporções inesperadas. Eu passava a acreditar que determinado rapaz era mesmo o cara para mim, que tinha tudo a ver comigo, que eu deveria dar uma chance. E nessas horas eu me via a 2 passos do paraíso? Não, do precipício. Uma inocente conversa no banheiro com uma amiga pode nos encher de engano. Então, busque discernir se é tempo ou não de compartilhar. É sábio esperar a empolgação interior se acalmar. Amigas são ferramentas de Deus, mas podem ser também instrumentos para confundir o nosso coração, principalmente nessa fase tão complicada. Então, freio na língua. Estávamos no começo da amizade quando Rafa me contou do seu propósito com Deus, de se guardar totalmente por um ano. Eu achei muito sensato, e isso foi algo que me ajudou a ficar na minha, sabendo que de fato não era tempo de nada além da amizade. As conversas seguiam. Não sei como eu conseguia ficar às vezes 3 horas ao celular. E eu não estou exagerando. De onde vinha tanto assunto? Só sei que não víamos o tempo passar. Falávamos sério, gargalhávamos, orávamos. Havia os momentos em que um ou outro deixava escapar algum sinal. E aí ficava aquele silêncio matador de alguns segundos, que pareciam eternos. No que você está pensando? Ah, nada. Era um diálogo típico nosso para romper esse silêncio. Eu tinha no meu coração um temor muito grande de ser o problema para o Rafa nesse processo detox do coração, em que ele estava com Deus. Mas para mim, depois de todo o final de conversa, ficava aquela dúvida no ar. Ah, será? Então o mocinho virava vilão quando pronunciava para mim aquela palavra, maninha. Ele terminava as frases me chamando de maninha. Isso me matava. Era como se ele dissesse: Não, Lenara, eu não gosto de você. Logo, logo vou lhe falar de uma garota e você vai se sentir idiota. Graças a Deus não era isso. Hoje, ele diz que soltava uma maninha só para dar uma desbaratinada. Afinal, era ele quem me ligava toda noite. Culpa da taxa de deslocamento, pois ele viajava o tempo todo como um ator missionário. No entanto, até hoje sinto calafrios quando escuto a palavra maninha. Passaram-se 8 meses da primeira ligação e já éramos tipo BFF mesmo. E não é só 8 meses depois. Também estava chegando abril, mês em que acabaria o propósito dele. Onde ele estava? Na Europa. Pega a distância de sempre e estica. Ele estava com a equipe para uma turnê de alguns meses. No último dia de março, ele me mandou um e-mail dizendo que no dia seguinte, 1º de abril, que é considerado curiosamente o dia da mentira, me ligaria por telefone fixo. Tudo programado pela questão do fuso horário, porque ligações não eram baratas. Por isso, quando ele estava fora do Brasil, nos falávamos só pela internet. Mas, naquele bendito 1º de abril, ele não queria falar pela internet, e sim me ligar. Por quê? Havia sido um ano intenso para ele. Sua ex-noiva tentara contato de volta com ele inúmeras vezes. E ele havia permanecido firme, sem responder ela, até desistir. Várias meninas que ele conhecia nas viagens tentaram se aproximar, algumas já deixando claras intenções. Algumas cantavam de sonhos proféticos e que elas já sabiam em Deus, que ele seria o esposo delas. Um filme passava pela minha cabeça nessa longa noite, antes do 1º de abril. Claro que eu não dormi. Eu ligaria de manhã, bem cedo. A essa altura, meus pais já sabiam de tudo. Eu precisava de conselho deles e me sentia, de certa forma, protegida pelo fato deles conhecerem a história até ali. Amanheceu,
O telefone tocou, ele enrolou e falou um monte de desimportância antes de se declarar para mim. Eu mal podia acreditar. Era um pouco estranho. Um sentimento novo. Não sabíamos como agir, pois havíamos passado um bom tempo só como amigos, mantendo uma certa distância desse gostar, que nos rondava. Claro que no final dessa ligação, fizemos piadinhas sobre aquele ser o dia da mentira. E só desliguei o telefone, tendo certeza de que eu gosto de você era verdade. Sim, era verdade. Foi emocionante. Ele estava de fato gostando de mim. Minhas suspeitas haviam sido confirmadas. Lá estava eu. Deus me ouviu o dia inteiro suspirando e com cara de boba. E as amigas diziam que, agora sim, já podia saber, acompanhando a série. Combinamos de orar por isso, mas agora, juntos, em consciência. Mas só decidiríamos o que fazer de fato quando ele voltasse ao Brasil 4 meses depois. Aí então seria pessoalmente, finalmente. Agosto chegou. Eu iria me encontrar com Rafa depois de tanto tempo nos falando por telefone e internet. Eu tinha uma vaga lembrança de como ele era e de como ele se portava. Ele chegaria de madrugada. Já estava no Brasil, mas precisava pegar o ônibus até Maringá. Eu fechava os olhos e me dava conta de que minha contagem regressiva agora era medida por horas e não por dias e meses. Parece que o meu sangue iria saltar das veias, de tanto que o meu coração pulsava. Caraca, tá chegando, ele tá vindo. Uma querida amiga estava lá para me ajudar. Lisa, minha fiel escudeira, que me conhecia desde a infância. Dormi na casa dela para irmos de madrugada buscá-la. Aliás, vocês acham que eu dormi? Não. Tentei, mas não dormi nada. Cochilei uma meia horinha e acordei assustada, porque olhei no relógio e já estava quase na hora. Eu estava gelada, aflita, precisando gritar, mas era madrugada. E eu me encontrava na casa dos outros. A Lisa acordou, nos arrumamos e fomos. Naquela madrugada fria, o caminho do prédio dela até a rodoviária parecia eterno. Lembro que ela me disse: Não vou nem perguntar se você tá bem para não a deixar mais tensa. Preciso gritar, eu disse. Ela disse: Grite. Com a autorização de outra pessoa fica mais fácil. Abri o vidro do carro e dei um grito mais bizarro da minha vida em direção ao vento, que deixava meu rosto ainda mais gelado. A Lisa estatelou os olhos e gargalhou, não acreditando que aquele som saíra de mim. Foi libertador. Mas ainda assim continuava tensa e inquieta. Eu liguei para ele. Já estou aqui, disse para ele. Meu Deus, agora era mais sério ainda. Ele já havia chegado e estava a alguns minutos de mim. Nossa convivência física era zero. Eu não sabia como ele cantava no trânsito enquanto dirigia. Não sabia como ele gesticulava para conversar. Não lembrava quase nada dele pessoalmente. Recordava vagamente de um sorriso largo. O resto era só o que as fotos e a tecnologia da época me permitia ver. Em relação a mim, ele também sentiu o mesmo. Não é à toa que o significado da palavra caráter é estampa, impressões, que é do grego. Então, a impressão nós já tínhamos. A estampa era agradável aos olhos e ao coração. Eu entendia tudo o que ele falava ao telefone, mas agora era a hora de entender o que ele não dizia. Íamos para o mais profundo, a essência. Eu nunca mais agiria assim. Era muita tensão. Quando o carro estacionou na rodoviária, parecia que o mundo silenciou. Tipo, é meu momento. Estômago? O que é isso mesmo? Eu não sentia nem minhas pernas, quem dirá o estômago. As borboletas tomavam conta dele e voavam sem controle. A Liz olhava para mim como se dissesse: Eu vou com você, força. Mas ao mesmo tempo não queria invadir o meu momento. Quantos milhares de conversas tivemos sobre como seria esse momento? E agora ele estava ali, debaixo dos nossos pés. Dei um abraço a ela e fomos caminhando. Eu já falava com o Rafa ao celular, e ele me informava em qual portão estava. Por algum motivo, não desliguei, mesmo sabendo que iríamos nos encontrar e conversar livre e normalmente, sem ser por uma câmera ou um celular. A voz dele me acalmava, mas ao mesmo tempo me acelerava o coração. Pode vir, continue andando, que já estou vendo você. Morri. Quando eu vi de longe, travei. Não consegui andar mais. Que vergonha. Desacelerei, mesmo querendo correr. Era muita coisa para minha cabeça administrar. Socorro. Eu queria minha mãe, mas o que eu desejava mesmo era abraçá-lo e sentir que ele era de verdade. Ao mesmo tempo, porém, tinha preocupação de não assustá-lo com a minha ansiedade. Então tentei ficar fria e calma. Como me falaram um dia, ele estendeu a mão e disse: Olá, prazer. Meu nome é Rafael.
Aí sim nos abraçamos. Eu estava muito tensa, muito pálida. Hoje falamos desse momento dando risada. Ele falou que estranhou muito porque eu estava corcunda, de tão tensa, e 1000 vezes mais branca do que eu já sou. Eu ficava olhando para ele com um sorriso largo, como quem não acredita. Não era vídeo. O menino do sorriso largo sorria na minha frente. Ah, aquele sorriso era algo que eu queria passar a vida toda correspondendo. Lisa, com os olhos cheios d'água, e nem lágrimas tinha, estava em êxtase. Demorou um tempo para nos acostumarmos um com o outro na vida real. Quando criamos uma certa intimidade com a pessoa, sem ser pessoalmente, e de repente a encontramos, temos que readaptar isso à nova condição. E então não é tão simples. Vamos nos acostumando. Naquela manhã, caminhávamos pelo centro da cidade. Fingíamos que estávamos super tranquilos, mas nenhum dos dois sabia direito como se portar. Será que pego na mão? O que ele está pensando? Bom, mas foi questão de tempo. Andamos, rimos, conversamos. Às vezes eu ficava parada, olhando para alguma coisa na minha frente e sabia que ele estava um tempão me olhando, me analisando. Isso me congelava por dentro. Então eu olhava para ele, que sorria, e aquele sorriso me dizia: Pronto, estou aqui. Com os meus pais foi ótimo, com os meus irmãos e minha cunhada também. Todos o receberam bem, e em pouco tempo já não havia gelo para quebrar. No dia seguinte houve uma tal conversa com meu pai, os dois sozinhos. Ouvi umas risadas, então fiquei tranquila. Meu pai se esforçou para tornar o momento o mais leve possível. E eu sou tão grata por isso. O Rafa pediu permissão para casar comigo e isso não trouxe estranhamento, pois era algo pelo qual meu pai também orava. Desde quando éramos só amigos, eu já compartilhava com os meus pais. Então, eles entendiam que se fosse para frente, seria para casar. Eles sabiam da vida missionária do Rafa e que se nos casássemos, essa seria a minha nova vida. De alguma forma, tanto meu pai como minha mãe sabiam que eu me casaria com meu primeiro namorado. Eles eram a primeira autoridade sobre a minha vida nessa terra, e Deus sempre testificou muitas coisas através da vida deles. Naquela manhã, nós 5 nos demos as mãos na cozinha. Eu e o Rafa, meu pai e minha mãe, e eles oraram abraçando nosso futuro casamento. Foi então gostoso. Era como se Deus tivesse sorrindo sobre nós e dizendo: Ah, como eu me agrado disso. O Rafa estava chegando para ficar na minha vida e em nenhum momento eu senti medo. Alguém pode perguntar: E como foi o primeiro beijo? E eu respondo: Não foi. Nós nos comprometemos a nos beijar somente no dia do casamento. Não nos abstivemos do beijo por ele ser um problema. O problema não é o beijo. Também não é quando incluímos algo na nossa vida, seja um carro, um diploma, um emprego. O problema não é estar solteira há anos e então incluir namoro, beijo, carinho, conversa boa. Não é. O problema é quando subtraímos Deus da nossa vida. Quando, para possuir alguma coisa, temos de tirar Deus. Aí é um problema. Para nós, não beijar foi um propósito, um voto que fizemos. Sabíamos que seria um namoro e um noivado rápido. Não era algo a se perder de vista. Tudo estava sendo tão especial que não queríamos, de alguma forma, subtrair Deus do centro do nosso relacionamento. E nos abster de algo lícito era também uma forma de honrar. Só queríamos cumprir esse princípio, ser capazes de construir essa torre de pureza e santidade até o final. Sabíamos o quão difícil seria namorar à distância, e percebemos o quanto o namoro convencional estava sutilmente distanciando os casais da adoração a Deus. Sim, nosso relacionamento precisa aproximar a presença de Deus de nós e não afastá-los. Hoje, existem casamentos em que as famílias mal se conhecem e o pai nem sabe o sobrenome do esposo da filha. Conhecem mais o sabor da língua do parceiro, e me desculpe a franqueza, do que os seus objetivos de vida. Nosso corpo só pertence ao outro quando casamos. Se não concordamos com isso, estamos discordando da Bíblia, não de pessoas. Mate sua carne hoje para não colocar no sacrifício o seu casamento daqui a uns anos. Não é assim que Deus nos ensina em tudo? Semear no espírito para colher no espírito? Plantar aqui para ter resultados na frente? Talvez o beijo na boca não seja pedra de tropeço para você em seu relacionamento. Eu acredito nisso e conheço muitos casais que se casaram em santidade, mesmo se beijando enquanto namorados. Mas também conheço casais que vigiaram só para não se beijar, mas fizeram todo o resto. Seja sincero com seu parceiro e não desista de edificar até o fim a torre forte da pureza. Não comece de qualquer jeito.
para ver se consegue ir até o final. Calcule o preço desse relacionamento. Que valor você vai investir? Sobre qual fundamento? É para durar ou para ser material de segunda? Analise se vai conseguir ir até o final com a mesma intensidade e zelo. E se não for, não comece. É preciso maturidade. Deus nos diz para sentar e calcular, não para sentir e deixar rolar. Quando o Espírito nos guia, o sentimento se submete a ele e não tem voz de decisão. Então, esteja sempre com o coração aberto para o que Deus falar. Se ele te sugerir que renuncie a alguma coisa, não hesite, faça. Santidade nos relacionamentos exige renúncia. Muitas vezes, renunciar ao nosso eu para viver nossa história de forma fiel àquele que planejou a nosso respeito não parece romântico. Afastar-se dói, mas com certeza, renunciar alegra o coração do Pai, pois dizemos a Ele que consideramos a vontade dele acima da nossa. Isso é honrar. E quando honramos, recebemos tudo que uma filha tem por direito. Dificilmente veremos um pai dando um presente a um filho porque é direito dele. O pai gosta de presentear. E é isso que tenho provado. Desde o namoro com Rafa até hoje no nosso casamento. Eu só consigo me lembrar de uma jovenzinha insegura que um dia, em crise, clamou em oração para Deus, para que Deus a escondesse. Ela pediu que seu futuro esposo a encontrasse num lugar em que sua aparência não importasse mais do que quem ela era por dentro. Parecia improvável, mas foi exatamente o que aconteceu. Ele viu primeiro o meu escudo, depois o meu vestido. Ou seja, ele viu primeiro que eu dependia de alguém maior e só depois foi despertado para meus outros atributos, que me fizeram desejável aos seus olhos. O Deus que começou e já terminou o livro da sua vida, o Pai poeta que lhe escreveu cartas com dicas para não se machucar, o Espírito que coloca beleza nas reticências e mais cor nas exclamações, hoje ele quer fazê-la enxergar o amor dos seus pontos de interrogações. Lembre-se que a última pergunta que Cristo fez para o Pai na Terra foi respondida em forma de redenção para toda a humanidade. Então, qual era mesmo a sua pergunta? E se você escutou até aqui, meu muito obrigado. Te peço que se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like e um comentário para me ajudar e até a próxima leitura.